Paz do Senhor. Que todos vocês tenham um dia poderosamente abençoado. Que bom nós acordarmos, sabermos que nós temos um Pai, sabermos que nós temos um Deus que nos cuida, que nos guarda, que nos protege. Temos vivido tempos muito difíceis e por isso é tão bom nós termos essa certeza no nosso coração, que aqueles que buscam ao Senhor renovam suas forças a cada amanhecer, que é devido à misericórdia do Senhor que eu e você não somos consumidos no meio das trevas, dos tempos difíceis, das tempestades. E nós sabemos, queridos, que há pessoas passando por graves dificuldades financeiras, muitos com a fome batendo à sua porta. Existem tantas pessoas doentes, perseguidas, excluídas, até das suas famílias. Então, quando essas circunstâncias externas não estão bem, quando a saúde corre perigo, quando a incerteza galopa, quando o medo se instala perto de nós, quando parece que Deus se esqueceu completamente do seu povo, quando Ele parece tão distante, quando as nossas orações parece que já não funcionam, quando eu e você não sentimos a presença de Deus, porque o outono, o inverno parece que se faz presente em nossa alma, porque o nosso interior ele está vazio, ele está desnudo, está infrutífero, está clamando por ajuda. O que fazer? Essa é a pergunta que não quer calar. O que fazer? Queridos, se você tivesse a certeza, como eu tenho, que nos meus piores dias, nos maiores dias de aflições, eu recorri à palavra do Senhor e ali eu encontrei consolo, encontrei resposta, encontrei alento para minha alma. Então você pode fazer o mesmo. É tempo de voltar ao primeiro amor. É tempo de buscar o conhecimento profundo de Deus, porque já é tempo de fim de aparências e nada do que for superficial vai bastar em tempo de crise. É reagir exatamente como Davi fez aqui no Salmo 23. Ali, Davi deposita sua total confiança no seu Senhor. E ele afirma aqui no verso 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E nós também vemos no verso 4 que ele diz, ele sabe que o Senhor está dirigindo a sua vida, ele sabe que o Senhor o está cuidando nos momentos mais extremos da sua caminhada. E ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. E Davi termina no verso 6, entendendo que a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Você já conhece a história de Davi? E você sabe que ele passou por muitos e muitos dias difíceis. Enquanto ele sofria, ele escrevia. Ele escrevia sobre o Senhor em suas lutas, sobre o Senhor que o fortalecia. E foi assim que foram surgindo todos esses salmos, que são resposta para as nossas vidas. E nós podemos ver que em momento algum Davi negou seus problemas, mas ele aprendeu a depender da direção e dos cuidados do Senhor sobre a sua vida. E mesmo quando seus dias eram difíceis, quando o perigo era extremo, quando a morte assolava a sua caminhada, o seu coração se rendia ao Senhor.
O final foi uma incrível experiência e intimidade que ele teve com Deus, vivendo o sobrenatural de Deus. E o mesmo está reservado para mim e para você. Então, meus amados, quando os dias maus, difíceis chegarem, reconheça que você está num momento difícil. Não negue. Em algum momento eles chegarão a você, a mim, a qualquer outro. Reconheça esses problemas, mas volte-se totalmente para o Senhor. Amados, deixe o Senhor ser o teu pastor. Deixe Ele ser aquele que guia a tua vida. Deixa Ele ser aquele que vai na tua frente, abrindo as portas, derrubando os obstáculos, tirando as muralhas. Acalme-se e esteja certo de que no tempo dele, tudo vai passar. Toda essa aflição vai terminar. E quando esses dias difíceis chegarem, creia que o Senhor está no controle, assim como fez Davi. Ele quer que você também o experimente e seja muito mais íntimo com Ele. Ele quer um relacionamento. Ele quer uma comunhão profunda com você, onde Ele vai estar o tempo todo te auxiliando, te mostrando o caminho, sendo aquele amigo que abraça, que conforta, que consola. Em dias difíceis, meus queridos, não tenham dúvidas. Busque o Senhor e permita que a sua luz invada o seu coração. Eleja Ele como pastor das suas vidas. Ele quer ser o seu pastor. E nós podemos também, se nós pularmos para 2 Timóteo, e ali, quando, na caminhada de Jesus com seus discípulos, quando ele estava preparando os apóstolos para pregar o Evangelho, Jesus nunca deixou de avisá-los que viriam dificuldades, que viriam perigos e que isto faria parte do seu trabalho. Assim também Paulo advertiu a Timóteo com a intenção de prepará-lo para lidar com aqueles dias trabalhosos que viriam. E ele diz em 2 Timóteo no capítulo 3, no verso 1, sabe, porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Nós todos já sabemos que nós somos cidadãos do céu, mas nós vivemos aqui no mundo, um território hostil governado pelo Deus deste século. Portanto, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter dias trabalhosos. Aqui nós vemos que Timóteo teria que lidar com homens que iam rejeitar a verdade de Deus para seguir os desejos do mundo, para fazer tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus. E Paulo faz uma lista dos seus atributos, destacando o egoísmo desse povo, o amor por tudo aquilo que era contra a vontade de Deus. Querido, se você analisar, como está a tua cidade hoje? Como está a nossa nação? Quantos querem buscar a verdade de Deus? Quantos querem seguir o príncipe das trevas? Nós já sabemos que nós estamos vivendo os últimos dias. E a Bíblia diz claramente que viriam dias trabalhosos, com pessoas difíceis, com o amor de muitos esfriaria, que haveria brigas, discussões, inclusive na família. Então nós podemos ver quando ali há um conselho em 2 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 2 ao 5. Preste atenção, pois nesses tempos
Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, mais amigos dos prazeres mundanos do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Afasta-te, meu irmão, destes, que preferem os prazeres mundanos ao olhar para a palavra de Deus. E quanto mais eu e você e toda a humanidade nos aproximarmos da vinda de Jesus, mais perigosos e difíceis os tempos se tornam. Porque os homens querem toda vez se afastar mais de Deus a cada dia, se tornando cruéis, malvados, se tornando caluniadores, implacáveis, atrevidos, amigos dos prazeres do mundo. E então a iniquidade do mundo vai se multiplicar de uma maneira desenfreada. Mas Deus chamou a mim, chamou a você para viver uma vida totalmente diferente. E Paulo dá um conselho a Timóteo, e eu acredito que esse conselho que ele deu a ele deve ser seguido por cada um de nós. E nós podemos ver que está escrito em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que te foi inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas escrituras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O que Paulo está querendo dizer aqui? Queridos, permaneça naquilo que você aprendeu de Deus, da palavra de Deus, das promessas de Deus. Em outras palavras, ele está nos dizendo: este não é o tempo de retroceder, de desistir ou de duvidar. Devemos permanecer nas verdades da palavra de Deus que temos aprendido, das promessas que o Senhor fez sobre as nossas vidas e da salvação e vida eterna que Ele nos prometeu. Aleluia! No verso 15, nós vemos que Paulo diz que as Sagradas Escrituras podem nos fazer sábios para a salvação da fé que há em Cristo Jesus. Então, amados, em tempos difíceis nós precisamos acessar a sabedoria de Deus disponível para cada um de nós, através da sua palavra. Sabedoria em dias perigosos, sabedoria em dias difíceis, sabedoria em dias duvidosos para nos livrar da morte, para nos livrar da dor, para nos livrar de danos irreparáveis, para nos livrar de consequências terríveis e nos ajudar a viver dentro da vontade de Deus. Porque a palavra do Senhor, ela é tão maravilhosa que ela também nos diz que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para nos ensinar como Deus quer que nós caminhemos dia após dia, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, meus queridos, você tem o tesouro em suas mãos. Toda palavra é o próprio Deus falando conosco. A palavra de Deus vai nos instruir, vai nos ensinar, vai nos corrigir,
vai nos colocar no caminho, vai nos educar em justiça. A palavra de Deus vai nos dar sabedoria de como eu e você devemos proceder em tempos difíceis, no nosso emprego, na família, no ministério, com as nossas próprias vidas. Como nós devemos proceder em tempos difíceis, em tempos perigosos, em tempos trabalhosos. Então permaneça confiando na palavra de Deus. Essa palavra é uma joia rara, é o remédio que cura, é a palavra que instrui, que direciona. Esta palavra, ela é apta para te conduzir em vitória, em meio a esse mundo conturbado, corrupto, infiel e manchado pelo pecado. Por isso, meus amados, em tempos difíceis, em tempos trabalhosos, em tempos perturbadores, persevere na sua fé e tenha toda alegria, porque o Senhor estará com você e jamais te deixará e nunca te abandonará. Por isso, você pode seguir confiante.